Bom, e como estava previsto, ontem foi resolvida a questão da candidatura do Flávio, ele está aprovado, já aparece aqui no divulgação de candidaturas aqui, já está o Flávio Bolsonaro, número 22, já está feita a candidatura, né? Aliás, também o Caiado já assinou, então isso daqui já deve ser a lista dos candidatos de fato de a presidente do Brasil, então já está definido isso. E tivemos mais duas notícias boas para o Flávio, duas pesquisas que mostram ele se aproximando do Lula, tá? Uma delas, da Poder Data, mostra empate técnico do Lula no segundo turno. A segunda delas é uma da MDA-CNT, que mostra o Flávio lá atrás, mas ainda assim diminuindo o espaço, né? Essa pesquisa da MDA-CNT, ela indica a possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno. Então vamos falar sobre essas coisas aqui, essas pesquisas positivas. Aliás, hoje ainda tem a pesquisa da Quaest, não saiu ainda, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não saiu a Quaest ainda. Mas deve ver o mesmo movimento. Flávio se aproximando do Lula, por mais que na Quaest sempre ajuda o Lula, sempre vai estar mais distante, né? E vamos falar sobre essa possibilidade da eleição ser decidida no primeiro turno. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 14 de agosto de 2026, às 2 horas da tarde. Essa notícia foi sugerida por Vorcaro, o devastador-geral da República, líder do governo Janja no Congresso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A primeira coisa, a boa notícia é que o Flávio está registrado, né? Ontem, vocês lembram, deu uma confusão de que foi indicado, né, transferiram ele para Missão e não sei o que lá. Estão discutindo de quem foi a culpa e coisa e tal, né? Ah, porque mandaram e-mail. Meu amigo mandou e-mail e foi para a pasta de spam, pô. É lógico, você acha que alguém vai ficar prestando atenção em e-mail do Missão? Porra, para com isso, né? Nem o pessoal do Missão presta atenção nisso, né? O fato é, o TSE vai investigar lá, identificar quem é que fez a lambança, mas o mais importante que interessa pra gente é que essa filiação foi desfeita a tempo, né? Ou seja, o truquezinho deles foi claro, eles esperavam que o Flávio deixasse para fazer a candidatura no último dia, e aí ia dar problema, aí seria complicado. Mas não, como foi num prazo razoável, deu tempo, já está o Flávio Bolsonaro aqui na lista de candidatos. Então, para quem não sabe a lista total dos candidatos, Edmilson Costa do PCB, não tem chance, Augusto Cury do Avante, o Flávio Bolsonaro, o Hertz Dias do PSTU, é outro que não tem chance nenhuma, o Lula, o Renan Santos, o Ronaldo Caiado, a Samara do UP, o veterinário Wilson Grazi do Democrata e o Zema, né? Essa é a lista já oficial, pouco provável ter mais alguém. Se tiver mais alguém, vai ser o pessoal irrelevante, né? E tá aqui, é lógico que o pessoal vai chamar atenção, que os bens do candidato, que o cara tem 8 milhões de reais, eu não sei o que é lá, e coisa e tal, mas não quer dizer nada. Ele tem aqui uma casa no Lago Sul, casa no Lago Sul realmente é bom, tá? Casa no Lago Sul é coisa boa, tá? 6 milhões de reais e mais um monte de aplicação aqui, coisa e tal. Enfim, né, o pessoal vai fazer a coisa, tá aqui a foto do Flávio que vai aparecer na urna eletrônica esse ano, já fica acostumando com ela aí. Então as informações todas aqui no final das contas, né? E essa é a boa notícia. A outra boa notícia é que o Flávio cresceu na pesquisa Poder Data e já está empatando com o Lula dentro da margem de erro. Tá? O Lula tem 1 ponto percentual a mais. Aqui, ó, no primeiro turno, continua a mesma coisa. Tá? O Lula tem 41% contra 35% do Flávio no primeiro turno. Tá? Então aqui, ó, intenções de voto para presidente no primeiro turno da Poder Data. Tá? Eles fizeram aqui ao longo dos meses, né? E basicamente vê muito pouca mudança, está aqui sempre o Flávio na frente, com muito pequena diferença, muito pouca mudança. Exatamente o mesmo valor do último mês, 41 para o Lula, 35 para o Flávio. Aí, muito lá para trás, vem os outros nomes, né? Está aqui o Caiado, o Renan Santos, Zema, Augusto Cury, o resto da galera aqui, o pessoal da margem de erro aqui, né? Ainda parece que tem esse cara aqui que tem que entrar ainda, Leonardo Avalanche. E quem mais que está faltando aqui? E a Clariana Barão. Mas esse pessoal aqui não faz diferença, né? E, bom, então 41 a 35, mais 35 com mais 4 e dá 39, com mais 4 dá 43. Então aqui já ultrapassou 41. Então o Lula não tem como ganhar no primeiro turno na visão da Poder Data, né? E a melhor notícia ainda é no segundo turno, tá? No segundo turno, você vê aqui que o Flávio se aproximou ainda mais do Lula. Já estava em empate técnico, tá?
Em maio, estava o Lula com 46, o Flávio com 42. Era empate técnico no limite da margem de erro, porque a margem de erro é de mais ou menos 2 pontos percentuais, então aqui já estava em empate técnico. Depois disso, caiu um pouquinho, continuou em empate técnico, ficou igual aqui nas últimas duas, e ali agora reduziu bastante para 1 ponto de diferença, ou seja, praticamente empate numérico, né? Certamente empate técnico, mas também empate numérico nisso daqui, né? Continua sendo o melhor candidato aqui da turma toda. Tem o Caiado, que também dá 1 ponto de diferença aqui. O Zema, 2 pontos de diferença. O Renan Santos, nem sei porque eles põem Renan Santos nessa história. O Renan Santos não tem chance nenhuma, né? Mas enfim, essa é a situação aqui. No primeiro turno não mudou nada, mas no segundo turno o Flávio ficou mais perto do Lula. A minha expectativa é que isso tende a favorecer. É o mesmo movimento que a gente viu nas outras pesquisas. O Flávio se aproximando do Lula, né? E o Flávio subindo e o Lula parado. O Lula bateu no teto, ele não consegue subir mais, o Flávio continua subindo e bateu no Lula, né? Agora, teve uma pesquisa CNT-MDA que o pessoal da oposição está comemorando pra caramba, está fazendo festa pra caramba. Por quê? Porque ela diz 2 coisas muito úteis pro Lula, né? Tá aqui, ó. No segundo turno, dá o Lula com 48% e o Flávio com 39%. Uma diferença muito grande, né? Uma diferença realmente quase 10 pontos percentuais, 9 pontos percentuais. Agora, chama atenção o fato que essa vantagem caiu, tá? Era de 12 pontos percentuais na pesquisa anterior, caiu para 9. Ou seja, o movimento do Lula parado e o Flávio aumentando continua também, né? E isso é importante, porque essas pesquisas todas elas têm uma tendência, né? No caso aqui a CNT, a CNT-MDA, eles fazem pesquisa de porta em porta, de porta de domicílio, né? E essa pesquisa tem umas limitações também, e tende a favorecer o Lula, como a gente pode ver, né? Outra coisa que tem aqui, ó, no cenário do primeiro turno, e isso é um ponto que é importante, o Lula está com 42% no primeiro turno, segundo essa pesquisa MDA, o Flávio 28%. Mas aqui, ó, o que acontece? 28,7%. O Caiado tem 4%, 32,7%. O Zema tem 3,8%, 36, alguma coisa por cento. Mais 3% aqui, 39%. Augusto Cury, 1%, 40%. Ou seja, aqui a soma de todos os votos aqui dos outros eleitores, excluindo brancos e nulos, dá menos do que o Lula. Ou seja, nessa pesquisa CNT-MDA, o Lula ganharia no primeiro turno, tá? Ganharia no primeiro turno, não teria segundo turno. Ele teria mais de 50% dos votos no primeiro turno e ganharia. Eu não acredito nisso. Como eu já falei para vocês, o Lula nunca ganhou eleição nenhuma no primeiro turno, exatamente porque ele tem uma rejeição muito grande, ninguém gosta do Lula de verdade. As pessoas votam no Lula quando não tem alternativas. Então isso é uma preocupação, mas eu digo para vocês que eu não vejo essa pesquisa. Essa pesquisa está no mesmo sentido das outras, o Flávio diminuindo a margem, né? Então, é isso daí. Mais uma vez vai ter aqui essa coisa, mas a esquerda está comemorando muito, né? Pesquisas eleitorais. O que falta para o Lula ganhar a eleição no primeiro turno, né? Aí os cientistas políticos ouvidos pela Carta Capital dizem que falta isso daqui, que podemos acertar e não sei o que lá. O problema é que o primeiro turno do Lula sempre foi... O Lula tem um teto, que ele bate em 48 e não passa disso, tá? Em 2002 foi 46,4, em 2006 48,6, em 2022 48,4. Nunca conseguiu passar disso, né? E lembra que em 2022 havia um esforço enorme para ajudar o Lula na eleição, não conseguiu passar disso. Então muito pouco provável que ele passe da mesma forma agora, porque eles falam o seguinte, que em 2022 tinha a Simone Tebet e o Ciro Gomes para tirar voto do Lula. O problema é o seguinte, a esquerda que vota no Ciro Gomes é a esquerda que não gosta do Lula de jeito nenhum. Então não vai votar no Lula, de qualquer jeito. Essa esquerda ou vai votar em algum dos candidatos nanicos da esquerda, porque candidato nanico tem, né? Como vocês viram aqui, candidato nanico tem, do PSTU, de não sei o que lá, né? PCB, né? O candidato nanico tem. Ou vai votar num desses nanico, ou vai votar em branco. Não vai votar no Lula, né? Então, essa é a situação aqui. Eu acho pouco provável essa eleição ser decidida no primeiro turno. Como eu falei para vocês, eu acho que o Flávio vai terminar o primeiro turno na frente. Não é que ele vai ganhar no primeiro turno. Para ganhar no primeiro turno, você tem que fazer 50% dos votos, né? Mas ele vai terminar na frente do Lula. Por que o Flávio não consegue ganhar no primeiro turno? Porque tem os outros candidatos. Tem o Zema, tem o Caiado, que por mais que eu acredite que quando chegar na hora lá no primeiro turno, muitos dos eleitores do Caiado e do Zema vão tentar votar no Flávio de uma vez, para já resolver esse troço no primeiro turno, né?
O pessoal ainda tem, o Caiado, o Zema, o pessoal ali ainda tem algum voto, porque ainda tem a ilusão de que pode ser, que não, que vai crescer, que vai chegar no primeiro turno, ele vai crescer, não sei o que, não vai crescer, vai ser isso aí mesmo, não vai mudar nada, na verdade é essa. Vai ser Lula e Flávio no segundo turno, e é isso daí, né? Mas o que eu digo é isso, quando chegar às vésperas do primeiro turno, o pessoal que vota no Caiado e no Zema vai falar, pô, quer saber do negócio? Vou votar no Flávio de uma vez, já vi que não tem chance. Por que ainda tem voto Zema hoje? Porque o pessoal olha para a coisa, não, quem sabe ele cresce. Né? Ainda tem, a campanha começa agora, a campanha começa dia 16, né? Quem sabe ele não cresce e chega lá, né? Mas só que chegando perto do primeiro turno, vendo que ele não cresceu, que ele não chegou lá, a solução é o Flávio mesmo, né? Agora, eu não acho que vai dar mais de 50% dos votos. Agora, tem uma especialista aqui que foi lá no Roda Viva, naquele programa lá da TV Cultura, né? A senhora Cília Schumann, é uma cientista política americana, especialista em pesquisa e que faz o estudo de pesquisa IDEA, tá? E ela explicou o seguinte, ela vê uma possibilidade grande dessa eleição ser resolvida no primeiro turno, tá? Ela diz, olha o que ela diz aqui, de novo, não é a minha opinião é que vai ter segundo turno sim. Eu acho que o Flávio vai ficar na frente no primeiro turno, mas vai ter segundo turno. E aí no segundo turno o Flávio vai ganhar. Essa é a minha opinião, evidentemente. Aqui, ó, ela dizendo dos outros candidatos fora do eixo PT-PL. Não vejo muitos candidatos competitivos disputando voto e causando um segundo turno. Você ainda tem, completando aquilo que eu falei para o Ernesto, com relação a esse cansaço do eleitor com a polarização, a gente vê um eleitorado também com uma tendência de votar branco e nulo. Você vai ter menos votos válidos, o que também corrobora com essa probabilidade do primeiro turno. Lembrando que a última eleição de primeiro turno que a gente teve foi a reeleição do Fernando Henrique Cardoso em 98. Justamente o presidente Lula não tem esse mercado de votos que eu me referi para disputar depois. Os votos dele, que já vem com ele, essa massa de votos é suficiente para ganhar uma eleição de Sicília com o intuito de acalmar os jornalistas, e ela concluiu. O mesmo pode acontecer na direita. Ou seja, ela falou assim, ela acha que vai acabar no primeiro turno, que esses candidatos que tem fora do Lula e do Flávio são muito fracos, eu concordo com ela, e no final das contas o pessoal vai migrar o voto, quando chegar em cima da hora, vai migrar o voto ou para o Lula ou para o Flávio Bolsonaro, para tentar liquidar a coisa no primeiro turno, né? Ainda tem voto esse pessoal que acha que eles vão crescer. Não vai crescer, então quando chegar na hora eles vão migrar, né? Agora, eu, diferente dela, acho que isso não vai ser suficiente para chegar nos 50%. Mas eu acho que o Flávio vai ficar na frente do Lula, porque essa migração tende a acontecer mais para o Flávio do que para o Lula. E lembrando que ela coloca aqui uma coisa que eu acho que é verdade também, eu já falei em outros vídeos, o eleitor está desanimado com essa eleição, está desanimado. É verdade, é meio desanimante essa eleição mesmo, né? Porque você vê o Lula, cara, com muitos votos, como é que pode o Lula com muitos votos? Cara? Desanima mesmo essa coisa, né? Mas aquele negócio, o pessoal do Flávio é o pessoal mais aguerrido. Se o eleitor está desanimado, o Flávio ganha, bicho. A abstenção é nossa amiga no final das contas. Então são várias boas notícias aqui para o Flávio. A principal delas é que a candidatura já está lá 100%, zero problemas. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.